Bem, pessoal, eu sou o professor de vocês de Antropologia Jurídica, né? Meu nome é Hélio. Eu estou aqui gravando um vídeo para tentar melhorar um pouco dessa nossa interação no ambiente virtual. Eu sei que eu não sou nenhum youtuber, né? Não é fácil gravar esse vídeo, ficar falando para ninguém, né? Mas é uma forma que eu encontrei da gente tentar estreitar um pouco desses nossos laços usando a tecnologia, que é um elemento importante de aproximação quando bem utilizado, né? Eu não vou poder fazer uma revisão geral porque a gente não vai ter tempo para isso. A gente tem praticamente uns 2 meses trabalhando, né, esse conteúdo, então não tem como a gente resumir tudo num vídeo pequeno, né? Mas eu vou tentar pegar alguns pontos que são importantes para a gente poder entender um pouco dessa disciplina, né? Primeira coisa, a gente está trabalhando o conceito de cultura, né? Você já deve ter percebido um pouco que esse conceito de cultura não é uma coisa muito fácil de lidar, não é uma coisa muito simples, né? O livro do Laraia, ele se apresenta como um panorama geral sobre esse conceito, pegando as principais ideias de diferentes autores que contribuíram para isso, mas ao mesmo tempo, quando termina o livro, tu fica com aquela dúvida, mas isso é uma coisa confusa, né? Se tu tá com essa dúvida, é porque tu tá no caminho certo, porque o conceito de cultura, de fato, é uma coisa complexa, né? Digamos que a gente pode dizer que o conceito de cultura ele é um conceito polissêmico, ele tem múltiplos significados, ele tem diversos autores pensando ele de forma diferente. Então isso já seria um ponto em comum da gente pensar a questão da cultura, né? Quando eu pedi para vocês estudarem um pouco daquela questão dos determinismos biológicos e geográficos, eu estava mostrando para vocês como, nas primeiras tentativas de entender as diferenças humanas, os autores começaram pensando como nossas características poderiam ser derivadas de questões biológicas ou de questões geográficas. Os antropólogos atualmente, eles não aceitam mais esse tipo de teoria, né? Isso não significa dizer que não existe influência biológica na nossa formação cultural e geográfica, mas que elas não são determinantes. A palavra aqui, o problema está justamente na questão de determinação, né? Por exemplo, nós vivemos numa cidade que é quente, né? Belém do Pará é uma cidade extremamente quente. Se a nossa cultura fosse determinada por questões geográficas, por exemplo, todos nós iríamos andar nu na cidade, né? Porque não tem como tu vestir roupa numa cidade tão quente como essa. Mas claro, a nossa vestimenta, a nossa roupa, ela não está ligada a uma questão geográfica e tampouco uma questão biológica, mas a uma questão cultural, né? Então por isso é muito comum, por exemplo, os advogados irem para o fórum de paletó e gravata, né? Uma coisa praticamente impensável aqui nessa cidade como Belém, certo? Então, a cultura não é determinada biologicamente, a cultura não é determinada geograficamente, né? Mas ela é sim uma construção social que se repassa de sociedade para sociedade, né? Quando você nasce numa determinada sociedade, a cultura daquela sociedade ela já está praticamente determinada, praticamente definida, e ela é repassada para vocês por um processo educacional. Nós aprendemos a falar português porque nós vivemos num país que fala português. Nós aprendemos a comer determinadas coisas porque nós vivemos numa sociedade que come essas coisas. Por exemplo, agora a gente está chegando na época do sírio, e a gente sabe, por exemplo, que o sírio a gente come maniçoba. Mas por que se come maniçoba? Porque é uma questão cultural. Nós aqui do Pará comemos maniçoba, de outro estado não vão comer. O etnocentrismo nada mais é do que a tendência que nós seres humanos temos de olhar para uma determinada cultura com base na nossa cultura, né? Então, se uma cultura tem um hábito diferente do nosso, nós tendemos a achar aquilo estranho e algumas vezes até inaceitável, porque nós sempre se baseamos na nossa cultura para analisar a cultura do outro, né? Então, por exemplo, uma questão de alimentação. Quando você vê alguém tomando um açaí com granola, né, um açaí com uvas, né, você tende a achar aquilo estranho se você parece, né? Mas o que significa? Que na verdade o nosso açaí em outras regiões do país ele é consumido dessa forma, né? Mas a gente tende a achar aquilo um absurdo, algumas pessoas têm até sentir nojo disso, né? Então isso é uma atitude etnocêntrica, você julgar um ato ou um hábito de uma outra cultura com base na sua cultura, né? O que a gente percebeu no livro é que o autor tenta mostrar pra gente como o etnocentrismo muitas vezes pode ser uma coisa negativa, né? Quando a gente tenta supervalorizar a nossa cultura em detrimento de outra cultura, a gente acaba cometendo um ato de violência, né? Então, por exemplo, se você é católico e o colega seu, por exemplo, judeu, né? Você não aceita a religião judaica, você diz que aquela religião não presta,
Isso é um ato de etnocentrismo, né? Você está tentando impor a sua visão de mundo às outras pessoas, e as pessoas não necessariamente têm que ter uma visão de mundo igual a sua, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente tenhamos consciência de que, por mais que nós tentamos deixar de ser etnocêntricos em determinado momento, nós nunca vamos conseguir ser totalmente anti-etnocêntricos, né? Porque o etnocentrismo é, de certa forma, uma questão inerente ao ser humano. Os autores propõem para a gente um tipo de relatividade cultural. Você tentar compreender a cultura do outro, situando essa cultura no contexto da qual ela está inserida, né? Isso é uma visão importante para a gente tentar compreender um pouco dessa nossa diversidade cultural, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, né? Porque o etnocentrismo, se levado ao extremo, pode ser uma coisa negativa. A relatividade cultural também, se levada ao extremo, pode ser uma coisa negativa, porque se tudo é relativo, tudo é possível. E nas nossas sociedades, né, na nossa convicção cultural, nós também temos coisas que são importantes para a nossa forma de ser, né? Então, por exemplo, quando nós somos etnocêntricos, nós também estamos delimitando a nossa identidade. Quando eu digo que eu não gosto de açaí com granola e com uva, eu estou dizendo que eu como açaí com peixe frito, com farinha, com charque, né? Então isso também é uma forma de manutenção da nossa identidade, tá? Então a ideia é que um antropólogo, ele deve sempre ter uma visão intermediada, né? Uma tensão, diria eu, entre o etnocentrismo e a relatividade. Você não pode ser completamente etnocêntrico, nem ser completamente relativo, tá? Essa semana eu passei para vocês um texto chamado O Ritual do Corpo entre os Nascerema, né? Esse texto ele é bem interessante porque ele vai brincar um pouco com o nosso etnocentrismo, ele vai brincar um pouco como nós percebemos o outro, né? Quando o autor Horace Milner está descrevendo essa sociedade que a gente chama de Nascerema, ele está mostrando para a gente uma sociedade cheia de hábitos que, do nosso ponto de vista, são extremamente estranhos, bizarros, violentos, e isso tende a chocar a gente de um certo ponto de vista. Só que, na verdade, o que ele está fazendo é mostrando a nossa própria cultura de uma forma diferenciada. Os Nascerema nada mais são do que os americanos, né? O nome Nascerema é americano de trás para frente. Então o Horace Milner está tentando mostrar para a gente como nós também somos extremamente estranhos, né? Mas nós temos a tendência de achar que somente o outro é estranho. Então quando ele está falando desses hábitos, ele está mostrando que nós também podemos ser estranhos. E isso é um ponto crucial no fazer antropológico, né? O antropólogo é aquele que estranha aquilo que é familiar e que ao mesmo tempo familiariza aquilo que é estranho. Então quando eu vejo uma cultura completamente diferente da minha, eu tento familiarizar ela de forma que eu veja que determinadas atitudes, atos e rituais são semelhantes àquilo que eu falo, né? E também, quando eu olho para a minha cultura, eu tento estranhar ela a tal ponto de mostrar como determinadas coisas que eu tento praticamente naturalizar, de pensar que são atos praticamente naturais, na verdade são culturais e são diferentes também de outra cultura, tá? Então, isso são pontos importantes que, claro, só essa aula não vai ser suficiente, vocês precisam ler o texto para vocês poderem ter um pouco do retorno disso que eu estou falando para vocês. É importante vocês focarem nesses pontos, que eles vão trazer para vocês uma compreensão disso que a gente está então chamando de antropologia, né? Nesse primeiro bimestre, a gente está falando basicamente temas que são centrais dessa disciplina, para posteriormente a gente poder entrar em algumas temáticas que vão fazer uma relação aí com o direito. Ok? A gente fica por aqui e até a próxima.